Bom dia, irmãos. Antes de começar, eu gostaria de orar também. Queria que vocês fossem um comigo agora. Bendito és tu, Senhor, Rei do universo, Criador de todas as coisas, soberano sobre tudo e sobre todos. Nosso Pai, eu me coloco agora, Senhor, diante de Ti, que eu possa ser cheia do Teu Espírito e que tudo que saia da minha boca sejam verdades Tuas. Pai, eu sei que eu sou apenas um instrumento Teu aqui, Pai, e que eu fale aquilo que está no Teu coração. Te peço que o Senhor enche esse lugar com a Tua presença, Pai, com os Teus anjos, Pai, que não haja espaço aqui para nenhum espírito de confusão, de endurecimento, de engano, Pai. Deus, de dispersão, mas somente a Tua voz seja ouvida aqui, Pai. Abre, Pai, os nossos olhos, tira todas as escamas, nos dá uma compreensão profunda da Tua palavra, Pai. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Vai ter o Azaf e o Pedro vão me ajudar ali. Só um minutinho. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que realmente o Senhor colocou no meu coração, que são as festas bíblicas e o Messias Jesus. Pode colocar aí, Azaf, o primeiro slide. A gente sabe que todos aqui já conhecem essa história, que após o povo de Israel ser liberto do Egito, eles são levados para o deserto, e ali naquela montanha, Deus entrega para Moisés a Torá, a instrução dele, para que o povo seja ensinado, certo? Dentre esses ensinos estão as festas bíblicas, tá? Essas festas, o povo deveria celebrar em todos os anos, onde quer que eles estivessem, eles teriam que celebrar essas festas. E essas festas, é interessante que elas tinham data, hora, mês de acontecer. Então, assim, tudo tinha um tempo determinado. A gente sabe que essas festas elas estão relacionadas com eventos históricos, né, do povo israelita, mas também estão relacionadas com o Messias Jesus. Eu vou ler alguns versículos agora de Levítico 23. Não vou ler todo o capítulo, mas alguns versículos para a gente entender, certo? Então, Levítico 23, de 1 a 6. Adonai disse a Moisés: fale ao povo de Israel os tempos designados por Adonai, que vocês devem anunciar como convocação sagrada. São os meus tempos designados. Trabalhem durante 6 dias, mas o 7º dia é um sábado de descanso absoluto, uma convocação sagrada. Não realizem nenhum tipo de trabalho. É um sábado para Adonai, mesmo em seus lares. Estes são os tempos designados por Adonai, as convocações sagradas que devem anunciar nos tempos designados. No 1º mês, no 14º dia do mês, entre o pôr do sol e as trevas completas, é a Páscoa para Adonai. No 15º dia do mesmo mês é a festa de pães asmos, pães sem fermento. Comam pães sem fermento por 7 dias. Vamos agora para o versículo 14 a 16. Não comam pão, grão seco ou grão verde até o dia em que levarem uma oferta para seu Deus. Este é um regulamento permanente por todas as suas gerações. Não importa onde vocês vivam. Desde o dia seguinte ao dia de descanso, isto é,
desde o dia em que levarem o feixe para ser movido, contem 7 semanas completas. Até o dia seguinte, a 7ª semana, contem 50 dias. E então apresente uma nova oferta de grãos a Adonai. Vamos para o versículo 23. Adonai disse a Moisés: fala ao povo de Israel, no 7º mês, o primeiro dia do mês, deve ser para vocês um dia de descanso absoluto, para que se recordem uma convocação sagrada anunciada com o som do chofar ou som da trombeta. Não realizem, até o 28, não realizem nenhum tipo de trabalho comum e levem a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Adonai disse a Moisés: o 10º dia desse 7º mês é o dia do perdão. Realizem uma convocação sagrada, humilhem-se e tragam a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Não realizem nenhum tipo de trabalho nesse dia, pois é o dia da expiação, ou dia do perdão, para fazer expiação por vocês diante de Adonai, seu Deus. Vamos pular agora para o versículo 33. Adonai disse a Moisés: fale ao povo de Israel, no 15º dia desse 7º mês, é a festa de tabernáculo, ou das tendas, com duração de 7 dias para Adonai. 33 a 34. Agora nós vamos para o 37 a 44. Esses são os tempos designados por Adonai, que vocês devem anunciar como convocações sagradas, e nos quais levarão uma oferta feita pelo fogo para Adonai. Uma oferta queimada, uma oferta de grãos, um sacrifício e ofertas de bebida, cada uma em seu dia. Além dos sábados de Adonai e de seus presentes, todos os seus votos e todas as suas ofertas voluntárias dadas a Adonai. No entanto, no 15º dia do 7º mês, quando tiverem juntado o produto da terra, guardem a festa de Adonai por 7 dias. O primeiro dia será de descanso absoluto, e o 8º dia será de descanso absoluto. No primeiro dia, peguem frutos selecionados, ramos de palmeiras, galhos espessos e salgueiros dos rios, e celebrem na presença de Adonai, seu Deus, por 7 dias. Guardem-na como uma festa para Adonai, 7 dias ao ano. Este é um regulamento permanente, geração após geração, guardem-na no 7º mês. Vivam em tendas por 7 dias, todo natural da terra de Israel viverá em uma tenda, para que geração após geração vocês saibam que eu fiz o povo de Israel, viver em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Assim Moisés anunciou ao povo de Israel os tempos designados por Deus. É bem interessante que Deus fala, minhas festas, meus tempos designados, né? Por que Deus diz meus tempos designados? Então, tudo para Deus tem um tempo determinado. Deus criou o tempo. Vamos lá em Gênesis, eu quero ler esse texto de Gênesis. Pode passar um pouquinho para frente aí. Esse gráfico não é meu, eu gosto muito desse gráfico, nós vamos voltar nele, porque ele mostra as festas e algumas coisas importantes aí. Passa o 3º slide. Gênesis capítulo 1, vamos ler de 3 a 5. Diz assim: então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Assim houve tarde e manhã, primeiro dia. Deus criou o dia. Na criação, e como que era o dia para Deus? Como que funcionava? Tarde, manhã.
E nós vemos que lá nas festas, nós acabamos de ler, da mesma forma, Deus vai seguir o padrão da criação dele, né? E uma coisa interessante também, eu acho que tudo é profético, na criação aqui, Deus sempre visitava o homem em que horário? Na virada do dia. Tarde, né? Finalzinho da tarde, ele se encontrava com Adão. No início do dia. No início do dia, ele se encontrava com Adão. Vamos para o versículo, em Gênesis também. Versículo, deixa eu ver qual aqui, 14. Deus disse: haja luzes no domo do céu para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinais para estações, dias e anos. Deus está se referindo ao sol, né, que era o que ia reger de manhã, e a lua à noite. Vamos ver. E que eles sirvam de sinais para estações, dias e anos. E que eles sejam luzeiros, que eles sejam luzes, aliás, do domo do céu para dar luz à terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite e as estrelas. E Deus colocou no domo do céu para dar luz à terra, para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Assim houve tarde, manhã, quarto dia. Assim funciona o calendário de Deus. E ali, com aquele povo, Deus vai seguir essa mesma ordem da criação. Que ele fala, né? Porque a partir daquele momento ali, quando ele está falando com Moisés, ali ele criou o calendário judaico, né? Estabelecendo datas, horas de cada festa. Que nós vemos aí, nós acabamos de ler, as 4 primeiras festas, elas vão ocorrer nos 3 primeiros meses. Aquele gráfico, eu vou voltar nele. E as 3 últimas festas vão ocorrer no 7º mês. É bem interessante também, eu fiz questão de falar com a ênfase maior, 7. Vocês observam que Deus, 7 é o número de Deus. Ele é divino. Ele significa o quê? Completo, perfeito. É a perfeição, é a divindade e corresponde ao número de Deus. Então, nós vemos muito isso, porque a criação foi feita em quê? 5 dias, no 6º dia fez o homem, no 7º descansou. Tudo isso é profético. Há um sentido muito além do que está escrito aí. Tá? E me chamou a atenção também nesse texto que Deus fala assim, pode passar para o 4º slide. Minhas festas, meus tempos. Ele não diz as festas dos judeus, as festas dos israelitas. Ele fala minhas festas, meus tempos determinados. Então, o mundo hoje, a gente vê que o mundo comemora Natal, Halloween, festa junina, Páscoa de Coelhinho, muitas outras festas aí, muitas de origem pagã, criadas pelo homem, e muitas igrejas comemoram essas festas. Mas no mundo cristão, na maioria dos lugares, quando você fala em festas bíblicas, muitos se escandalizam. Infelizmente, por falta de conhecimento e revelação do que essas festas significam para Deus. Tá? Elas foram elas foram instituídas por Deus, observadas por Jesus. Nós vamos ver vários textos aí, em que, eu não vou ler esses textos, depois vocês leem em casa, mas acho que todo mundo aqui lê Bíblia, então conhece bem isso, esses textos aí. Essas festas, elas foram observadas por Jesus, pelos apóstolos, pelos judeus messiânicos e pelos gentios cristãos, sim. Há relatos na história que até o 3º século, a igreja gentílica e a igreja judaica andavam juntos. Leia o livro de Atos. Todos os sábados eles estavam onde?
as sinagogas. Então, e até o 3º século, vou ler alguns textos aqui, até o 3º século, igreja gentílica e igreja judaica andavam juntos. Até se a gente parar para pensar, irmãos, como é que Paulo pregando para aquele povo, naquelas cidades, ele estava lá nas sinagogas, a própria Bíblia diz que os gentios estavam lá no meio deles. Então, com certeza, né, os gentios estavam ali. E nós vamos ver alguns textos aí. Não vou ler esses textos aqui, mas eu quero ler um especial, que é o texto de Atos 20. Eu quero que vocês abram em Atos 20, o versículo 6 e o 16. O versículo 6 diz assim: enquanto partimos de Filipos, Paulo, tá? Enquanto partimos de Filipos, depois dos dias de pães asmos, uma festa. 5 dias depois, encontramos-nos em Troade, onde passamos uma semana. Vamos pular para o versículo 20, desse mesmo capítulo. Perdão, 20 não, 16. Diz assim: Paulo tinha decidido não parar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, a tempo de celebrar a festa de Pentecostes. Então, nós vamos ver lá em 1 Coríntios, pode passar o slide. Em 1 Coríntios 5, de 7 a 8, diz assim: purificai-vos, Paulo falando, a igreja de Corinto era uma igreja, naquela época, composta de judeus e gentios, mas era uma cidade, o quê? Que na maioria eram gentios, cristãos convertidos, certo? E Paulo está falando para essa igreja: purificai-vos do velho fermento para serdes nova massa, já que sois sem fermento, pois nossa Páscoa, Cristo, foi imolada. Celebremos, portanto, a festa, não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães asmos, na pureza e na verdade. Paulo está falando para Corinto, para a igreja Corinto, onde havia o quê? Gentios e judeus messiânicos, juntos. Celebremos. Então, eles estavam celebrando, que festa é esta? Festa da Páscoa, certo? Colossenses 2, 16 a 17, Paulo ele vai colocar várias situações ali, porque Paulo ele era contrário a algumas posições de alguns judeus, tá? Messiânicos, que criam que Jesus era o Messias, que tinham algumas... queria impor algumas coisas aos gentios que Paulo não concordava. Mas Paulo, em Colossenses, ele não está proibindo a igreja gentílica de participar das festas, porque senão não faz sentido ele mandar a igreja de Corinto participar, e Colossenses ele dá outra instrução. Nós vamos ver o que Paulo tinha a visão correta das festas bíblicas. Paulo tinha a visão profética dessas festas. Por isso, não permita que ninguém os julgue em relação ao que comem, ao que bebem, ou com relação aos dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras do que virá. O corpo, porém, é o Messias. As festas, o que uma sombra reflete? A imagem de algo real, certo? Então, Paulo está falando assim, tudo isso são sombras do que virá. Então, a gente vê claramente que Paulo ele tinha uma visão profética do que cada uma dessas festas representava para Deus, certo? Que nós vamos entender. Eu vou querer que a gente volte. Aqui nós vamos falar sobre as 4 primeiras festas, que a gente pode voltar naquele segundo slide para mim, que é aquele gráfico. Esse aqui. Então, a gente vai ver aqui. Então, o primeiro mês é o mês de Nissan, que eles falam, que cai entre março e abril, tá, do nosso calendário. E o 7º mês é o mês de Tisserei, que eles falam, que cai entre setembro e outubro. As 4 primeiras festas, nós vamos ver claramente que elas falam a respeito da primeira vinda do Messias. Jesus morre em qual festa? Páscoa,
certo? Morreu e ressuscitou. Então, assim, o dia de Pentecostes, que é o dia que se comemora a entrega da Torá para o povo israelita, foi exatamente nesse dia que Pedro e todo aquele, só tinha judeu ali, são cheios do Espírito Santo, cumprindo a profecia de Jeremias, que Deus diz que eu derramarei sobre vocês o meu Espírito, e eu vou escrever a minha lei no coração de vocês, a minha Torá. Então, exatamente essa festa se cumpre exatamente nos dias de Pentecostes. Deus segue o tempo dele, a hora exata, ele tem um momento exato para tudo. O tempo pertence a Deus, não aos homens. Então, aí nós vamos ver que cada uma dessas festas, pães asmos, fala de uma vida sem pecado, né? De que, a partir do momento que o Messias veio, morreu por nós, entregou a vida dele, pagou a dívida, o sangue dele foi derramado, né? Expiou nossos pecados. A partir de agora, você vai viver uma vida sem pecado. Então, tudo é profético. E essas festas nos fazem lembrar o que Deus fez nas nossas vidas. E é interessante a gente observar que, vocês observar, vai até o terceiro mês, as 4 primeiras, vai se dar um intervalo de 3 meses, e aí vem as 3 últimas festas, certo? Só para uma coisa interessante, que de Adão até Abraão são 2000 anos. De Abraão até Jesus, 2000 anos. De Jesus até os nossos dias, 2000 anos. Que são coisas que eu acho que a gente precisa estar atento, o que o Espírito nos fala através da palavra. Deus nos deixou muitas dicas. 6.000 anos, nós estamos nos aproximando do quê? 7º milênio. 7 é um número para Deus muito importante. 7. Então, a primeira vinda do Messias ocorre, então, nessas 4. Se cumpriram essas 4 primeiras festas, profeticamente. Jesus é nosso Cordeiro Pascual. Pode pôr lá no slide 7, Pedro. Jesus é nosso Cordeiro Pascual, que nos redime e nos reconecta com o Pai. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, conforme a profecia de Jeremias. O Espírito de Deus escreveria a lei e a Torá em nossos corações. Agora temos um coração inclinado a viver conforme os preceitos de Deus. Fazemos parte da nova aliança, do povo de Deus, somos filhos de Abraão, fomos enxertados na oliveira que é Israel, e o Espírito Santo em nós é a marca, o selo, que atesta que nós somos filhos de Deus. Certo? E aqui eu coloquei uma pergunta: em que tempo das festas bíblicas nós estamos? Né? E aí eu vou ler um texto. Jesus, ele vai nos dar uma dica. Lá em Mateus, capítulo 24, eu não vou ler todo, mas esse capítulo, depois se vocês leem, Jesus, nesse capítulo, é um capítulo escatológico. Nós vemos ali claramente ele falando a respeito da destruição, profetizando sobre que o templo seria destruído, que ocorreria a terceira diáspora, ou dispersação dos judeus, que o evangelho precisava ser pregado aos gentios. Mas tudo, nesse contexto escatológico, a gente vê quem? A pessoa do Messias, Israel e os israelitas. E aqui, ele vai falar no versículo 30 a 36, eu vou ler aqui, diz assim: então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todas as tribos da terra se lamentarão. Gente, esse termo tribos aqui para mim significa, não é as tribos da terra. Quem tinha tribo? As 12 tribos de Israel. Eu acho que isso me remete a Zacarias. Olharão para ele a quem traspassaram e chorarão. As tribos de Israel vão chorar por aquele
a quem transpassaram. Me remete a isso, porque todo esse contexto é Israel aqui, os finais dos tempos. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com grande som de chofar, de trombetas, e eles reunirão o povo eleito dos 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Que a figueira lhes ensine uma lição. Quando os ramos brotam e as folhas aparecem, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está próximo, às portas. Eu lhes digo que este povo não passará antes que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Dia e hora. Deus estabeleceu os tempos dele. E eu quero agora, vou ter que contar um pouquinho de história para vocês, tá? O que acontece? Jesus morre entre 30 e 32, né, da era cristã. A gente sabe pela história que no ano 70 da era cristã vai ocorrer o quê? A destruição do templo de Jerusalém pelo imperador romano chamado Tito. Foi a primeira revolta judaica, porque os judeus eles não se conformavam em ser submissos a Roma. Eles queriam ser independentes, queriam ser uma nação independente. E ali eles se revoltam e Tito vem e destrói o templo de Jerusalém, conforme Jesus profetizou. E no ano 135 da era cristã, vai ocorrer a segunda revolta judaica. E nesse período, quem era o imperador era Adriano. E Adriano, ele vai ganhar essa guerra. E o povo judeu, eles vão expulsar os israelitas daquele território, né, de Israel. E Adriano ele muda o nome de Israel para Palestina. É aí que surge o termo Palestina, em homenagem aos filisteus, que já nem existiam, era um povo que nem existia mais, mas em homenagem a eles, porque eles sabiam que os filisteus sempre foram arqui-inimigos de Israel, para afrontar mesmo. E muda o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, em homenagem ao deus Sol. E Adriano diz uma coisa muito forte. Ele diz assim: nunca mais Jerusalém vai voltar a existir. É interessante que a gente hoje olha para a história. Onde está o Império Babilônico? Onde está o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano? Não existem, mas Israel permanece. Certo? Então, assim, continuando aqui, então, até o 3º século, a gente sabe que a igreja gentílica, ela andava junto. Depois vocês leem o livro de Atos, tá? Com bastante calma e prestando atenção nos detalhes. Então, até o 3º século, a igreja gentílica, ela andava junto com os judeus messiânicos. Era um só corpo, o corpo do Messias, Jesus. E foi para isso que Jesus veio, né? Quebrar o muro de separação e juntar esses dois grupos. A partir do 2º para o 3º século, vai acontecer, pode mudar os slides aí, tá? Eu estou no 9. A partir do 2º para o 3º século, vai vir um outro imperador que se chamava Constantino. E Constantino, imperador romano, ele se converte ao cristianismo, porque o número de cristãos, principalmente a igreja gentílica, ela cresceu demais, muito. Ele se converte ao cristianismo e declara, a partir daí, o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E aí vai ocorrer a união entre o Estado e a igreja, né? Nós vamos ver lá na frente, mais na frente, dessa união vai surgir aí como a igreja em Roma,
ela cresceu muito, Jerusalém já não existia mais, né? Todos os apóstolos já tinham morrido todos, né? Então a igreja vai surgir a partir daí a Igreja Católica Romana. É a partir de Constantino que surge a Igreja Católica Romana por causa disso, do crescimento em Roma. Nós sabemos, por toda essa história, que Roma, aliás, o Império Romano, eles detestavam os judeus e não fazia diferença para eles se era judeu messiânico ou não, certo? No decorrer, então, começou a haver uma perseguição muito grande contra o povo judeu, todos eles, inclusive com o afastamento também da própria igreja. Eles começaram a se afastar porque eles começaram a ficar com medo também do que viria, as punições que viriam. E nisso aí começa a surgir líderes no meio da igreja também, com pensamentos assim, antissemitas. Espera aqui, só um minuto. E alguns líderes da igreja foram contra, outros não aceitaram, e eles começam a tirar tudo que é judaico, deveria ser retirado do meio da igreja. Um gentio cristão não poderia entrar na casa de um judeu. Parece que inverteu, né? Agora, então não poderia ter nada. E qualquer cristão gentio que se envolvesse com os judeus ou tivesse alguma prática, né, participasse de alguma coisa judaica, ia ter a punição devida também. E aí a partir daqui se inicia essa semente do antissemitismo e a teoria da substituição. Foi mais ou menos no 3º século que começa esse pensamento de que a igreja gentílica substitui Israel, né? que a igreja gentílica é o Israel de Deus. Então, é aqui que inicia. Eu quero falar algo sobre o antissemitismo, que o antissemitismo, gente, ele não tem base bíblica nenhuma. É algo diabólico, é uma semente que foi plantada na igreja, terrível, e que cresceu de forma terrível. Todo cristão, porque infelizmente tem cristão antissemita, eu conheço. Todo cristão antissemita, ele tem um problema sério com Deus. O que Deus diz para Abraão? Eu abençoarei os que te abençoarem, mas eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tem um problema sério com Jesus. Jesus é um judeu, gente, da tribo de Judá. A gente fala o leão da tribo de Judá. O leão era a representação da tribo de Judá. Jesus é um judeu, certo? E vai ter problema com a agenda de Deus. Nós vamos ver aqui. Então, ele vai ter problema. Paulo, lá em Romanos 11, ele diz: quanto à eleição, os israelitas, eles são amados por causa dos patriarcas, porque os dons ou os presentes gratuitos de Deus e seu chamado são irrevogáveis. Então, fica bem, a palavra é muito clara. E eu quero voltar nessa questão aqui. Esse antissemitismo e esse ódio aos judeus começou por causa de algo que a igreja começou a ensinar, de que, baseado em um versículo, aquele versículo que diz que houve um grupo, né, de israelitas, a elite da elite sacerdotal, que foi contra realmente Jesus. E eles que queriam a morte de Jesus, mas não todo Israel, não todo o povo. Olha tantos milhares que Atos fala de judeus que se converteram, de fariseus que se converteram. Né? A gente tem um preconceito muito grande com o fariseu, mas havia milhares de fariseus convertidos. Atos fala isso. E aquele texto que eles falam que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Então, nessa época do 3º século, o que se foi pregado foi que o judeu matou Deus, matou Jesus. Então, é um povo que precisa sofrer e até mesmo morrer. Esse era o ensino que se começou na igreja. E aí, gente, isso gerou
mortes mesmo. Os judeus eram extremamente perseguidos, massacrados, e eles só esqueceram de um texto que o próprio Jesus diz lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Só que ali também Jesus não está falando só para o judeu, não, porque ela é elite de judeus que o mataram. Está falando para os romanos também, porque os romanos que crucificaram Jesus. Foi os romanos que espancaram Jesus. Os dois foram culpados. Mas para vocês verem como que o diabo é terrível. Né? A coisa vai entrando de forma sutil no meio da igreja e criando raízes profundas no meio da igreja, e que nós sentimos essas raízes até os dias de hoje. Né? A igreja sente isso. Então, eles começaram a se basear nessa tese. E aí houve uma perseguição, nós sabemos pela história, que, infelizmente, as cruzadas, a Inquisição, eles queimavam judeus e suas famílias dentro das sinagogas, dentro das suas casas, matavam de forma, às vezes, cruel. Era um povo que era assim, a escória do mundo. E expulsos de todo lugar que eles iam. Vocês leem depois a história, eu não vou poder entrar muito em detalhe. Então, aí foi crescendo esse sentimento de antissemitismo no meio da igreja e essa questão da substituição. Só que, uma coisa que eu quero chamar a atenção também. Primeiro, os pais da igreja deram contribuições muito grandes para o evangelho, tá? Eu não estou dizendo isso. Até a questão, eu quero entrar numa questão também aqui com relação a Lutero. Lutero, ele deu grandes contribuição para a igreja. A reforma trouxe mudanças, porque a igreja católica estava indo para um rumo terrível, mas na questão judaica, Lutero errou também, como a igreja católica. Nos últimos dias dele, ele fez teses contra os judeus, que Hitler se baseou nelas para exterminar o povo judeu. E Hitler falou uma coisa terrível, ele diz assim: eu vou fazer o serviço da igreja, acabar com esse povo, exterminar esse povo. Algo diabólico, um levante contra a própria palavra de Deus. Então, gente, e esse povo ficou disperso por cerca de quase 2000 anos, e logo após o Holocausto, deixa eu ver uma coisa aqui. Logo após o Holocausto, pode passar aí para mim, tá no 9, né? Está no 9? Acho que não é esse, é o 9, não. Esse é o 9 que está aí, mas tudo bem, vou correr. Então, deixa eu ver aqui. Então, esse povo ficou disperso por quase 2000 anos. Então, foi um tempo de muito sofrimento e perseguição para eles. Vocês entendem por que esse povo rejeitou Jesus? Como que o Messias, que Deus prometeu para eles, porque a igreja fazia isso em nome de Jesus com eles. Então, como que o Messias que eles esperavam matava eles? Não faz sentido. Então, esse povo, eles têm um medo do cristão. Eles querem uma distância do povo cristão por causa desses 2000 anos de muito sofrimento e uma distância de Jesus. Porque para eles Jesus não é um judeu, não é o Messias, porque não está de acordo com o que a Torá e os profetas falam a respeito do Messias, que seria libertador, né? Então, a igreja trouxe muito sofrimento, infelizmente, para o povo judeu nesses 2000 anos. E, após o Holocausto, em 1948, acontece algo extraordinário, milagroso, que nós sabemos que foi, né? Que eu vou abrir os textos aqui logo, eu vou querer ler Isaías e Ezequiel, e o texto de Ezequiel. 1948, Israel se torna, logo após o Holocausto, se torna uma nação em apenas um dia.
cumprindo profecias. Deus segue o tempo dele e Deus cumpre as profecias que ele falou através dos seus profetas. Isaías 66:8 diz assim: quem já ouviu algo parecido? Quem já viu coisa semelhante? Pode um país nascer em um dia? Uma nação aparecer em um instante? Tão logo Sião entrou em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Em um dia, essa nação voltou a existir. É o único povo que voltou a ser nação novamente, porque os outros povos todos desapareceram. Em um dia, eles voltaram a ser uma nação. E outra coisa muito importante que vai acontecer em 1967, os árabes inconformados com Israel também ser uma nação, nós vamos ver algo muito interessante. Esqueci de ler o texto de Ezequiel. Deixa eu ler para vocês, que é muito importante esse texto também. Depois a gente volta nisso aí. Ezequiel vai falar também algo parecido com Isaías. Ele diz assim, Ezequiel 16: por isso, diga-lhes que Adonai, seu Deus, diz o seguinte: é verdade, eu os levei para longe dentre as nações e os espalhei entre os países. Todavia, tenho sido um pequeno santuário para eles nos países para onde estão sendo levados. Assim diga que Adonai, seu Deus, falou: eu os ajuntarei dos povos e trarei vocês das nações para onde foram levados e darei a terra de Israel para vocês. Em 1948, Deus cumpriu essa profecia. Em um dia, Deus cumpre a palavra dele. Deus é fiel à palavra dele, tá? É a palavra dele, é o que ele fala. E o outro evento muito importante que vai acontecer em 1967, como eu falei, os árabes se levantam, milhares de árabes, nações ali ao redor. Israel pequenininho, não é o que é hoje ele está maior. Se levantam para destruir algumas centenas de judeus que moravam naquela região. E, de novo, de forma sobrenatural, esse povo ganha essa guerra em 6 dias. Olha os números de Deus. E no 7º dia eles celebram. Vocês conseguem perceber como que Deus está seguindo a agenda dele, o tempo dele, né? E como essas festas estão nos mostrando isso. Então, a partir desse ano, acontece um outro evento. Simplesmente, de maneira sobrenatural, ao redor do mundo e em Israel, começam judeus a crerem que Jesus é o Messias, sem gentio pregar para eles, sem cristão nenhum pregar para eles. Jesus começa a aparecer para essas pessoas. E de forma sobrenatural, eles começam a se converter. E a partir dessa década de 60, surge o movimento judaico messiânico. Esse povo que desapareceu no 3º século. Eles retornam agora. Então, assim, de forma... Israel se torna nação, né? A gente viu e vai ter uma quarta situação também, o restabelecimento da nação de Israel e sua capital, que Adriano falou que nunca mais iria existir, né? E a sua capital, Jerusalém. A restauração da língua hebraica, língua dada por Deus, a língua falada pelos anjos. Simplesmente essa língua retorna de forma sobrenatural também. A restauração e o retorno dos judeus messiânicos. 4 coisas aí. Tudo isso nos leva a ver o quê? A figueira está brotando, conforme predito por Jesus. A festa de Pentecostes, de trombetas. As trombetas começaram a tocar a partir de 1948. Trombeta, gente, o que servia a trombeta, o chofar? Chamar a atenção do povo. Presta atenção nos tempos.
nas estações, presta atenção nos meus tempos. Então, está nos chamando a atenção. E muitos cristãos não sabem disso. Então, as trombetas começaram a tocar. Paulo, em Romanos 11:15, diz uma coisa também importante. Se o fato de terem rejeitado Jesus, falando Romanos 11, depois eu quero que vocês leiam também, todo Romanos 11. O fato de terem rejeitado Jesus significa a reconciliação do mundo, o que significará quando o aceitarem? Será vida dentre os mortos. O que é vida dentre os mortos? Ressurreição. O que Paulo está dizendo? Vai chegar o tempo, lá ele fala isso também, que quando chegar a plenitude dos gentios, né, esses judeus vão voltar. E Paulo está falando que quando eles voltarem, significa que a ressurreição está próxima. Quando vai ocorrer a ressurreição? Na volta de Jesus. Paulo vai falar isso em Coríntios. Então, as trombetas começaram a tocar a partir de 1948. A era messiânica se iniciou. Nós estamos, assim, as 3 últimas festas estão acontecendo, começaram a acontecer profeticamente a partir dessa data, né? Esses eventos que antecedem o retorno do Messias estão acontecendo diante da gente. E muitos de nós estamos dormindo e nem percebemos que isso está acontecendo. Diante de tudo isso, no decorrer desses 2000 anos, a igreja gentílica, ela acertou em muitas coisas, mas ela errou em outras. E uma delas é com relação aos judeus. Eu creio que são coisas que a gente vê na história. Então, há uma ferida muito grande, né? Há uma ferida. Então, assim, é tempo da igreja de arrependimento, de reconciliação, de restauração, de retorno. A palavra é restauração, gente. Nós somos a geração que lançaremos essa semente. Precisamos fazer nosso dever de casa. Deus, Ele está nos chamando nesses dias para retornar a Ele, retornar a sua palavra. Precisamos estar atentos ao que os verdadeiros profetas estão falando nos nossos dias, os verdadeiros Elias dessa geração. Deus vai levantar muitos Elias, porque tem muito profeta falso no nosso meio. E que o nosso coração não se endureça, que a gente possa estar atento aos sinais, aos tempos que Deus tem determinado. A gente precisa retornar aos caminhos antigos, às nossas origens, aos ensinos de Jesus, dos apóstolos e dos profetas, né? Uma coisa que me veio muito forte para os nossos dias, da mesma forma que Ruth, uma gentia, disse a Noemi, uma judia: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Nós, igreja gentílica, nesses dias, devemos dizer aos nossos irmãos e pais na fé, os judeus messiânicos: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Isso é algo que Deus não vai abrir mão. A igreja gentílica e a igreja judaica juntos. Para isso Jesus veio. Da mesma forma que a primeira vinda do Messias só ocorreu após a união de quem? Ruth, uma gentia, Boaz, um judeu. Porque nós sabemos que Jesus é descendente deles. A segunda vinda ocorrerá quando houver unidade entre a igreja gentílica e a igreja judaica. E nos nossos dias, esse grupo existe. A igreja gentílica retornou, a igreja judaica retornou e a igreja gentílica está aqui. Nos nossos dias, esse grupo retornou. Isso tem que nos levar a pensar, irmãos, né? Então, essas próprias coisas que eu acabei de ler aqui, Deus é totalmente contra. Esse antissemitismo tem que sair do meio da igreja. Paulo, ele diz em Efésios 2:15, ele vai falar sobre que Jesus ter quebrado o muro de separação. E ele diz assim: ele os fez
Ele o fez a fim de criar dos dois grupos, judeus e gentios, uma nova humanidade, em união consigo mesmo, e dessa forma trazer a paz e reconciliá-la com Deus em um único corpo. As trombetas estão tocando. Precisamos ter ouvidos espirituais para entender o que o Espírito está falando nos nossos dias. Tabernáculos está se aproximando. O Messias está retornando. A festa de tabernáculo, ela nos lembra o período no deserto, onde o povo israelita morava em cabanas e a presença de Deus estava com eles de dia na nuvem e à noite no fogo. É um tempo de alegria e de júbilo e de colher frutos. Isso está lá em Êxodo 13. Um outro detalhe que eu quero falar para vocês aqui, que Jesus ele não nasceu em dezembro, tá? Analisando os evangelhos e as estações de Israel, provavelmente ele nasceu entre setembro e outubro, que coincide com que festa? Tabernáculos. Deus é detalhista aos tempos dele. Deus segue o calendário dele, a agenda dele. Com certeza o Messias retornará no período dessa festa. Porque todas batem. Né? Tudo. Ele morreu na Páscoa, como eu falei, todas as datas. O relógio é de Deus, não é do homem. Todas as festas do nosso Deus, como eu falei, celebram o evento histórico de Israel, sim. Mas todas prefiguram a redenção final. Eu quero ler um texto lá em Apocalipse, que eu acho muito importante esse texto. Apocalipse 7. Diz o seguinte, 3-4. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus na testa. Ouvi quantos haviam sido selados. Ai, espera aqui, gente. O trem bagunçou aqui. Kleber, você pode me socorrer aqui? Deixa eu ler aqui o texto, vou continuar aqui. Ouvi quantos haviam sido selados, 144 mil de todas as tribos. Abre aqui para mim de novo. Das tribos de Israel. Aí ele vai falar de cada tribo. Não vou ler isso aqui, que vai falar de cada tribo. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma multidão grande demais para ser contada, de toda nação, tribo, povo e língua. Eles estavam em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Qual a festa que usa a palmeira? Tabernáculos. E clamavam: a vitória pertence a nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força pertence a nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos me perguntou: essas pessoas vestidas de branco, quem são e de onde vêm? Senhor, respondi, o Senhor é quem sabe. Então ele me disse: essas são as pessoas que vieram da grande perseguição, da grande tribulação. Gente, é claro aqui, quem está vindo da grande tribulação? Judeus e gentios juntos. Há um ensino muito, assim, equivocado, que não era o ensino da igreja primitiva, com relação aos finais dos tempos. Não sei se está ali, que nós vamos falar sobre ele. Aqui eu coloquei
vou partir para cá, tá, gente? Eu coloquei isso aqui que eu achei muito interessante, sobre a questão de tabernáculos. Nós vamos entrar nisso aqui. Mas o ensino que a igreja tem é de que, nos finais do tempo... Não quer abrir? Desliga ele para mim, aí a gente abre de novo. O ensino que ela tem é de que a igreja gentílica, ela vai ser arrebatada, né? E os judeus que vão ficar aqui para sofrer. Né? Um ensino totalmente equivocado. Esse texto deixa bem claro que todos iremos passar pela tribulação. Né? Eu vou falar mais adiante sobre isso aqui. Vamos voltar aqui. Então, em tabernáculos, a gente vê a presença de Deus com o povo, a nuvem de glória, essa nuvem de glória que apareceu ali. A gente vê que essa nuvem, ela encheu, essa mesma nuvem que encheu o templo de Salomão, a mesma nuvem de glória que apareceu no Monte da Transfiguração, é a mesma que recebeu Jesus no momento da ascensão, e é a mesma nuvem de glória na qual Jesus retornará no tempo vindouro. Então, quando todos o verão e o confessarão que Jesus é o Senhor, o Messias. Passa o próximo slide para mim, Pedro. Então, foi aquilo que eu falei, não há nas Escrituras uma teoria, essa teoria que nós não vamos passar pela tribulação. Isso é um equívoco da igreja, a igreja está enganada, está sendo enganada com esse ensino, e muitas pessoas estão aqui se acomodando nisso aí, e a igreja vivendo totalmente distante do que Deus está querendo para os nossos dias. Tá? Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, ele diz: os mortos ressuscitarão, e nós que estamos vivos seremos transformados e encontraremos com eles nos ares. Só que Jesus, gente, está voltando para onde? Lá em Apocalipse fala que ele está no cavalo branco, com o exército celestial atrás dele, e ele está vindo para onde? Em direção a Jerusalém, vindo para a terra. O que foi prometido a nós é que nós moraríamos aqui na terra, habitaríamos aqui e reinaríamos com ele durante 1000 anos. Nós não vamos para o céu. O nosso lugar é na terra, não é no céu. Então, a igreja, a falta de visão judaica fez a igreja perder o verdadeiro sentido disso aí. Se perdeu nisso aí. Porque isso aqui, o casamento, eles estão comparando o casamento de Jesus com a igreja com um casamento judaico. Como que é o casamento judaico? A noiva se encontra com o noivo no meio do caminho e vão para a casa deles depois. Entende? Então, isso, irmãos, a gente precisa entender. Isso era ensinado na igreja primitiva, era esse pensamento deles, né, de que a igreja, sim, nós vamos sim passar pela tribulação, junto com o povo judeu. Igreja gentílica, igreja judaica juntos. Passa para frente para mim, Pedro, próximo. O profeta Zacarias predisse que na era messiânica, eu vou ler esse versículo aqui, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa de tabernáculos. Vocês vão ter que celebrar essas festas no Reino Vindouro. Vai ter que celebrar. E Jesus vai estar reinando de Jerusalém. E aqui o profeta fala isso, que todos os anos vai celebrar essa festa de tabernáculos no reino milenar. A festa de tabernáculos fala da alegria do Messias Jesus tabernaculando em nosso meio. Época de regozijo e plenitude, o milênio de paz, tempo de descanso, o sábado com o nosso Deus, o 7º milênio, o 7º dia, o descanso na presença do nosso Deus, ele reinando nessa terra. Yeshua HaMashiach Hu Hadon, Jesus, o Messias, é o Senhor, o tabernáculo de Deus conosco. Passa aí, Pedro. E aqui eu concluo, tá? Dizendo que as festas do nosso Deus nos fazem lembrar
de onde viemos e para onde estamos indo, da nossa redenção através do sangue do Messias Jesus, seu Filho, da nossa transformação pelo poder do seu Espírito, de que agora somos seus filhos, temos uma herança e um dia o Messias retornará para reinar nessa terra e nós reinaremos com ele. Que essa terra será restaurada e será um reino de justiça e paz, e o nosso Deus habitará conosco por toda a eternidade. E eu quero terminar lendo Apocalipse 21, que diz assim: Então vi o novo céu e uma nova terra, pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado, e o mar já não estava mais ali. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz vindo do trono, dizer: Vejam, a presença de Deus está com a humanidade, e ele viverá com os homens. Eles serão o seu povo, e ele próprio, Deus com eles, será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Então, aquele que está sentado no trono disse: Vejam, estou fazendo tudo novo. E ele disse também: Escreva, essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele me disse: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem está sedento, eu mesmo darei água da fonte da vida de graça. O vencedor receberá todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É isso, irmãos, que o Senhor possa trazer revelação dessa palavra nos nossos corações, nos nossos dias. Eu creio que a Igreja Betesda, ela vai ser semeadora dessa palavra. Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. E vocês serão luzes aqui em Goiânia e onde quer que vocês estiverem, para trazer a palavra verdadeira para o mundo que está carecendo, né? É isso.